Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática aqui no Estou Preparado e hoje nós estaremos juntos para realizarmos a resolução do nosso super simuladão para você que vem se preparando para a Polícia Civil de Pernambuco, beleza? Então estaremos juntos pelos próximos minutos com a finalidade de explicarmos, de justificarmos aqui os devidos gabaritos, ok? Dar tanto gabarito, né? Entregar esse gabarito para vocês, como fundamentá-los logo na sequência. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para a nossa resolução. E aqui nós estamos diante da nossa primeiríssima questão, que nos diz o seguinte, olha só. Assinale a opção que indica a rede de informação utilizada como uma extensão da intranet, que permite a colaboração e o compartilhamento de informações entre uma empresa e pessoas autorizadas de forma excepcional, como clientes, fornecedores ou parceiros comerciais, geralmente com acesso a parte do conteúdo da intranet, que ocorre de modo controlado e protegido por medidas de segurança. Aí temos a letra A, intranet, letra B, extranet, letra C, internet, letra D, Ethernet e a letra E, área de trabalho remota. Gente, qual é o conteúdo do seu edital? Vai envolver justamente os conceitos, né, aqui dentro de internet, ok, gente? Nós temos três tipos de rede que são classificados aqui quanto às pessoas, né, que terão acesso a essas redes. Professor, quem são ou quais são essas redes? Eu tenho a internet, que é a rede internacional e pública. Tenho a intranet, que é uma rede privada, exclusiva de uma organização, de uma empresa, né, que vai estabelecer uma comunicação privada e restrita entre os empregados e a própria empresa. Então, é uma comunicação interna. A rede também é interna, por isso que o nome é intranet. Aí nós temos também a extranet. A extranet, ela vai ser uma exceção, tá bom? E você que já vem estudando conosco, percebe a essa altura que nós estamos agora dentro do comando da questão, nos direcionando em relação à extranet. Por quê? Olha só, é a opção de rede de informação que é utilizada como uma extensão da intranet, tá? Então, se é uma extensão da intranet, não é a internet, tá certo? Não é a internet. Mas também não é a própria intranet, porque a intranet não vai ser uma extensão de si própria, tá? Porque qualquer expansão de uma rede intranet também vai ser considerado como sendo uma intranet, tudo certo? Então, qual é o conceito que nos resta, se só existem três? Extranet. E quando é que isso fica evidente? Olha, quando a questão diz que permite a colaboração e o compartilhamento de informações entre uma determinada empresa ou uma organização e pessoas autorizadas de forma excepcional. Tudo bem? Não temos a característica, e eu fiz isso de propósito, né, de indicar aqui de forma direta que seriam pessoas externas, né? Mas pelo contexto, ó, pessoas autorizadas de forma excepcional. Se a regra é justamente o público que a gente já conhece, no caso os empregados, a exceção vai ser qualquer outra pessoa que não faça parte diretamente da estrutura interna desta empresa, tudo bem? Aí a gente ainda dá exemplos, ó, como clientes, fornecedores ou parceiros comerciais, geralmente com acesso a parte do conteúdo, né, da intranet, que ocorre de modo controlado e protegido por medidas de segurança. Então, isso assegura ainda mais o conceito de extranet, beleza? Você vai ter como principal exemplo justamente a ideia, né, pessoal, do Internet Banking. Quando você acessa o Internet Banking, de certo modo, você também está utilizando uma extranet para acessar uma pequena parte do conteúdo interno de uma rede, né, do tipo intranet, lá do banco, tudo bem? Só que há dados que interessem a você, você é um cliente, então você é um dos tipos, né, de pessoas autorizadas excepcionais, que acessam de forma excepcional a intranet, porém não todo o conteúdo, né, apenas uma pequena parcela. Portanto, gabarito da primeira questão, letrinha B,
de bola, ok? Vamos à nossa segunda questão, né? Agora, saindo do conceito de internet, né, de redes, e vindo para um conceito agora dentro do sistema operacional Windows, que nos diz o seguinte: a organização de arquivos e pastas em sistemas operacionais segue alguns critérios determinados. Com relação ao sistema operacional Windows 11, assinala a opção, né, que apresenta um nome de arquivo, ó, um nome de arquivo permitido no explorador de arquivos, tá? Ou seja, o Windows, né, o Windows Explorer, beleza? Ou seja, o explorador do Windows. Então, professor, existe algum atalho para abrir o explorador de arquivos? Com certeza, né? O Windows ou o WinKey, mas tudo bem? Tá, mas o que o examinador quer, na verdade, é que você apresente quais são os caracteres aqui proibitivos, ou seja, aqueles caracteres ou aquelas palavras que acabam se tornando proibidas. E geralmente isso acontece por meio de símbolos proibidos, ok? Aqui dentro do nosso Windows, que é o que importa aqui no nosso encontro, tá? Nosso encontro rápido para resolvermos as 8 questões, né, que selecionamos, que criamos, que elaboramos com base no Sebrasp, tá? O foco aqui é o Windows. Então nós temos aqui dentro do Windows 9 caracteres que são proibidos. Professor, e quais são? A gente usa, pessoal, um desenhozinho para lembrar, ó, os 2 olhos, a boquinha, né, o asterisco, papeline, o corpo, menor que e maior que os bracinhos, barra e contra-barra, né, que indicam as perninhas, interrogação para a sexualidade e, né, aspas aqui. Tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos os 9 caracteres proibitivos. Agora, vamos ver, né, quais opções apresentam caracteres proibitivos. Olha só. Letra A. Polícia maior que civil, ponto XPS. XPS, de fato, existe, não há nenhuma proibição em relação a isso, mas a presença aqui, ó, desse símbolo torna, né, a alternativa incoerente, porque estamos diante de um nome proibido, beleza? Não é um nome de arquivo permitido, tudo bem? B. Polícia barra civil.xlsx. Gente, ó, barra também é um símbolo protegido dentro do sistema operacional Windows. Então, não posso atribuir, né, este símbolo a uma determinada pasta. Logo, a gente também elimina aqui a nossa letrinha B, tudo bem? Letra C, temos, ó, a ideia do apóstrofo, né, ou aspas simples, como alguns chamam, aqui, ó, no início e no fim. Quando você olha para os 9 caracteres proibitivos, nós não temos eles aqui, né? Não temos ele aqui, no caso. Tudo bem? Ó, polícia, hashtag também a gente não tem, né? Que também é chamado de tralha. Tudo bem? Então, nós não temos nenhum caractere proibitivo. Vamos ver a letra D. Polícia Civil, interrogação, ó, temos a interrogação aqui, né? Então, é proibido. A letra E, entre aspas, né? É proibido também, ó, aspa aqui, tá certo? Então, só nos resta realmente como gabarito letrinha C, de certeza da aprovação, tá? Então, gabarito da segunda questão, letra C. Questão agora de número 3. Vamos sair agora do contexto do sistema operacional Windows para falarmos um pouco de redes de computadores, de documentos que compõem a suíte de escritório Microsoft Office, tudo bem? Com mais algumas informações interessantes. Vamos lá. Determinado agente de polícia precisa procurar no site de buscas Google, então é dentro do Google, né, um buscador padrão, como Bing, como Yahoo, tá bom? Especificamente por um tipo de arquivo. Então, eu quero fazer uma busca por um tipo de arquivo em formato do documento do PowerPoint, que contenha exatamente a expressão princípios do direito penal. Espera lá. Como é que eu faço para encontrar um tipo de arquivo específico? Eu vou me utilizar da expressão file type dois pontos e a extensão logo após esses 2 pontos, tudo bem? Quando eu olho aqui, ó, a expressão file type, a letra A tem, a letra B tem,
a letra C também, a letra D também e a letra E também. Então, eu não posso usar isso como parâmetro somente. Eu tenho o documento, ó, do PowerPoint. Então, eu tenho que conhecer o documento do PowerPoint, que é o PPT-X, tá? Que é por padrão. Professor, não temos versão, então usa o padrão, usa o parâmetro aí, padrão, beleza? Então, PPT-X. Quando eu analiso o PPT-X, não tem PPT-X, tem um PPT, né, que é a versão anterior a 2007 e do PowerPoint. A letra D eu elimino, a letra B também, a letra A também. Ficamos entre C e E. Ó, PPT e PPT-X. Então, somente por isso, gente, por meio dessa análise, eu já encontraria o gabarito aqui na letrinha E, tá? Mas nós temos a obrigatoriedade de encontrarmos a expressão exata, princípios do direito penal. E como é que nós fazemos isso? Por meio das aspas, beleza? Por meio aqui, ó, das aspas. Ou seja, vamos fazer uma busca, né, por uma correspondência termo a termo. Tudo bem? Então, prestem atenção, né? São dois caracteres aqui, né, que representam um só, no fim das contas, que são utilizados, né, para que a gente consiga fazer uma busca exata por um termo. Tudo bem? Então, terceira questão, gabarito, letrinha E. Agora, a nossa quarta questão, que nos apresenta o seguinte, olha só. Ainda dentro, né, de alguns conceitos associados a suítes de escritório, só que agora a gente vai sair, né, aqui dos conceitos associados à internet, né, a buscas avançadas dentro de rede, e vamos especificamente agora para o aplicativo Microsoft Word, tá? É uma característica que não se limita a ele, obviamente, mas que tem como um pano de fundo aqui, né, reflexão ou objeto de nossa reflexão, o Word, que nos diz o seguinte: o pincel de formatação no Microsoft Word é um recurso poderoso para aplicar rapidamente estilos de formatação de um trecho de texto para outro. Considerando esse recurso, assinala a alternativa correta. Ou seja, eu tenho que entender, tenho que lembrar o que é o pincel de formatação. O que foi que eu fiz nessa questão? Eu já expliquei, assim como o Sebrasp costuma fazer, né? Ele diz, ó, é um recurso poderoso para aplicar rapidamente estilos de formatação de um trecho de um texto para outro. Ok. Considerando esse recurso, assinala a alternativa correta. Letra A. Vamos lá para a letrinha A. O pincel de formatação pode ser utilizado apenas, olha a palavra aqui restritiva, né, que já traz um valor, né, às vezes negativo para o que vem sendo dito. Ó. O pincel de formatação pode ser utilizado apenas para copiar e aplicar formatações de texto dentro do mesmo documento, não sendo possível utilizá-lo em documentos diferentes. Isso aqui é o que, gente, errado. Eu posso copiar a formatação de um texto em um documento Word aberto, né, em uma instância, e abrir um outro documento Word e colar a formatação por meio do pincel de formatação neste outro documento. Não precisa ser ali exatamente um documento só não, tá? E realizem o teste disso aí também. Letra B. Ao usar o pincel de formatação, é possível copiar a formatação de um parágrafo e aplicá-la a uma tabela no mesmo documento, garantindo consistência visual. Então, é possível fazer isso, gente, aqui dentro do nosso Word, com certeza, tá? Eu posso pegar uma determinada formatação em um parágrafo e aplicá-la, com certeza, a uma tabela que eu criei, né, aqui dentro do nosso Word, tá bem? Para garantir ali uma consistência, né? As letras que eu estava utilizando, a fonte que eu estava utilizando, ou seja, as características, né, de formatação do texto propriamente dito. A letra C vai falar, ó, o pincel de formatação está disponível apenas na versão online do Microsoft Word e não pode ser acessado na versão desktop do aplicativo. Mentira. Está disponível tanto na versão online como na versão para desktop, né, o programa instalado em um computador. D. Após aplicar a formatação de texto desejada usando o pincel de formatação,
Não há maneira de desfazer essa ação sendo irreversível. Gente, olha que absurdo. Claro que eu consigo desfazer, né, esta cópia aí de formatos, tá? Letra E. Ao usar o pincel de formatação em uma seleção de texto, é possível copiar e aplicar a formatação para diferentes tipos de objetos, como imagens e caixas de texto no mesmo documento. Beleza? Então, ó, vamos lá. Aqui dentro, né, da nossa questão de número 4, o gabarito, tá certo? O gabarito é a letrinha B. Então, é possível copiar a formatação de um parágrafo e aplicá-la, nessa formatação, a uma tabela no mesmo documento, garantindo uma consistência visual? Sim. A letra E fala, né, que usando o pincel de formatação em uma seleção de texto, é possível copiar e aplicar a formatação para diferentes tipos de objetos, como imagens e caixas de texto, no mesmo documento. Agora, imagem, gente, eu pego características de um texto e coloco aqui dentro de uma imagem, né? Dentro da imagem, né? A imagem ali não tem muito, né, o que a gente formatar, tá? Por isso que não é aqui considerado gabarito a letra E. Tudo bem? Quinta questão. Aqui dentro dessa quinta questão, nós vamos falar agora sobre um outro tópico do seu edital que vai envolver, né, um conceito aí muito cobrado pela banca Sebrasp, envolvendo a computação em nuvem, tá? Ou seja, um enfoque na computação em nuvem, que nos diz o seguinte: computação em nuvem é um modelo de computação que permite o acesso a recursos compartilhados, como redes, servidores, armazenamento, aplicativos e servidores, por meio da internet, com certeza. Inclusive, a ideia de nuvem é justamente associada diretamente à internet, né? Ou seja, eu consigo acessar uma nuvem de qualquer lugar do mundo, beleza? Claro, desde que eu tenha internet. Então, existem três tipos principais de serviços de nuvem: o IaaS, que é a infraestrutura como serviço; o PaaS, que é a plataforma como serviço; e o SaaS, que é o software como serviço. São exemplos de uma implementação de computação em nuvem do tipo SaaS, né, software como serviço, exceto, ou seja, todos os outros exemplos são exemplos de SaaS, ou seja, de Software as a Service, beleza? Ou seja, estamos falando aqui de um tipo de implementação que vai servir como um aplicativo na web em que eu não vou precisar instalar, beleza? Pessoal, olha só. Letra A, Microsoft Azure é um programa que eu consigo acessar por meio do navegador, por exemplo? Não. Por quê? O Microsoft Azure, ele é uma plataforma que vai oferecer acesso a uma IaaS ou infraestrutura como serviço, e ainda vai oferecer também acesso a PaaS, plataforma como serviço, ou seja, um IaaS para as pessoas que desejam atuar como provedoras, e uma PaaS para pessoas que desejam ou que atuam como programadoras, né? Desenvolvendo programas na web e oferecendo esses programas também de forma online. Então eu já tenho aqui, gente, o nosso gabarito, porque é o único exemplo aqui que não é SaaS, beleza? Então, ó, Google Drive é um exemplo, né, de software como serviço que a gente acessa por meio do navegador. O Gmail e todos os outros e-mails, né, que a gente chama de webmails, tá bom? São exemplos de SaaS. Google Docs também é um exemplo, tá? Ou Google Documentos. E o Amazon Drive também, tá certo? Professor, e o Amazon Prime? Também. Netflix? Também. Tudo que a gente vê com um conceito de computação em nuvem, que a gente não precisa instalar no nosso computador e a gente consegue executar, né, ainda que não esteja instalado em nosso computador, cumpre aqui com a ideia de software, beleza? De software como serviço. Então, o gabarito da quinta questão aqui só pode ser a letrinha A. A de aprovação, beleza? E aqui, na quarta questão, letrinha B. Então,
Anota aí, caso você não tenha ainda anotado, tá bom? Bora lá para a nossa questão agora de número 6. A questão de número 6, né? Ela traz um conceito aí bem bacana, né? Agora, dentro de segurança da informação, mais precisamente na parte que vai abordar os tipos, as classes de malwares, beleza? Ou de malwares, ok? Que nos diz o seguinte, ó, trata-se de um tipo de malware que permite a um terceiro obter controle remoto do sistema infectado, podendo executar diversas ações maliciosas, como roubar dados, instalar outros programas, monitorar a atividade do usuário, etc. Essa ferramenta de software malicioso se oculta comumente dentro de outros programas benignos ou se transmite, se oculta dentro, né, de outros programas benignos ou se transmite por meio de e-mail e arquivos anexados, né, enganando o usuário para que o baixe e instale. O TeamViewer, exemplo de software legítimo que tem uma função similar ao desta praga virtual, é usado com o consentimento do usuário para acessar remotamente o sistema. Por exemplo, esse software pode ser usado para prestar suporte técnico ou realizar apresentações online. Marque a opção correta com o nome desta praga virtual, ou seja, aqui a gente colocou o TeamViewer, gente, como um exemplo, né? Eu acesso outro computador e controlo ele. O meu computador, quando eu acesso um computador de terceiro para manipulá-lo, o meu computador é em relação a esse computador de terceiro, um software cliente que está solicitando e está se utilizando, né, dos recursos lá, né, do cliente, né? Ou seja, do cliente, no caso, a pessoa que eu estou ajudando, ok? E o computador dele vai agir como um servidor. Então, o meu computador é cliente porque pede os recursos ao do meu cliente, né? Ficou um pouco repetitivo, mas com certeza você está compreendendo. Então, esta relação, ela vai, né, denunciar aí justamente esse diálogo, né, entre dois computadores. Tudo bem? Aqui no caso, estamos falando de uma praga, gente. Essa praga, ela vai obter o controle remoto do sistema infectado, assim como o nosso Trojan ou cavalo de Troia, ou ainda o Trojan, né, como você queira chamar. Quando eu olho as opções, não tem um Trojan. Não tem um Trojan, tá certo? Então já elimina Trojan. E ele diz, que este aplicativo malicioso, ele permite que várias coisas ruins sejam feitas, como roubar dados, instalar programas, monitorar a atividade do usuário. E diz que ele ainda se esconde dentro de outros programas, mais uma característica do cavalo de Troia. Só que a gente não tem um cavalo de Troia aqui nos exemplos, tá certo? Pelo menos não um cavalo de Troia comum. Aí ele continua dizendo, né, que este software ele vai permitir esse acesso remoto. Gente, o spyware não tem essa capacidade. O cracker é um atacante. O ADOE apresenta somente anúncios, né, que podem ser maliciosos e geralmente são. O rootkit, gente, ele vai permitir sim, né, ele vai fazer diversas ações maliciosas dentro de um sistema, só que ele não vai oferecer aqui, esse controle remoto, tá bom? E por isso ele não é o nosso gabarito. Só nos resta aqui a letra C, né? O write, beleza? O que seria, gente, esse write? Seria justamente uma combinação entre um Trojan, ou um cavalo de Troia, e um backdoor. Aí você vai ter que lembrar das características. Cavalo de Troia, ele vai se esconder dentro de outros programas. Backdoor, ele vai abrir brechas que vai permitir que o atacante ele retorne ao sistema operacional de forma remota, né? Voltando a invadir, né, com mais facilidade o sistema em que já foi criada essa brecha, tá? O Trojan também vai ter essa função de controle remoto do sistema infectado.
Então o RAT nada mais é, né, o RAT, nada mais é do que uma combinação entre Trojan e Backdoor, tá? Essas duas pragas virtuais. Professor, por que o senhor trouxe esse tipo aqui de malware que não é, né, tão comum? Porque, gente, o tempo vai passando e a banca ela pode explorar novos detalhes, né? Isso aqui é com base, com certeza, né, em documentações bem fundamentadas, tá? Inclusive a banca já cobrou essas características aqui, somente que em questões, né? Só que em questões de certo e errado, tudo bem? Vamos agora à nossa penúltima questão, a questão de número 7. Temos uma questão agora que envolve tanto conhecimento a respeito do sistema operacional Windows, como também em relação à segurança da informação, porque vai trabalhar um conceito de segurança dentro do Windows. No Windows 11, há uma ferramenta que, além de verificar continuamente a existência de ameaças contra o sistema operacional, oferece o serviço de firewall, né? Firewall de software. Ou seja, eu vou ter uma ferramenta, um programa dentro do Windows 11 que vai ter a capacidade tanto de analisar, de verificar ameaças contra o sistema operacional, né, no geral, geralmente software malicioso, né? Como também vai oferecer um firewall de software, ou seja, um programa de firewall. Este utilitário, que protege o Windows contra diversos tipos de infecções por malwares e ataques vindo da internet, é chamado de... Gente, eu voltei o antivírus, mais o nosso firewall. Do que é que eu tenho que prestar atenção? Olha, eu não posso dizer que é, por exemplo, o Microsoft Defender Antivírus, porque aqui eu só vou me preocupar com a infecção por malwares, beleza? Então a letra A é eliminada. Eu também não posso dizer que é, aqui no caso, o Microsoft Defender Firewall, porque eu só vou focar no firewall, nos ataques vindo da internet. É a combinação. Então também não posso dizer que é o Microsoft Anti-Spyware ou Anti-Spyware Defender, tá? Viajado. E a letra D, Microsoft Malware Removal Tool, né, que existe, mas não é aqui no nosso caso a ferramenta que oferece firewall também, ok? Então, aqui nós temos como gabarito a letrinha E, tá certo? Estou preparado. Então, este é, né, o gabarito da questão de número 7, tá? Segurança do Windows, né, que é este recurso que combina tanto as ferramentas, né, contra malwares, contra ransomware, inclusive, né, o ransomware, como você queira chamar, tá? Como também, né, vai agir aí, né, de forma integrada com a ideia do firewall e outras configurações também dentro do sistema operacional. Então agora nós temos a questão de número 8, gente. E esta eu acredito que foi a questão, né, um pouco mais avançada dentro daquelas que a gente tinha aí para apresentar para vocês, ok? Que nos diz o seguinte: é avançada e ao mesmo tempo não, porque você que vem estudando conosco com certeza, né, conseguiu desenvolver essa questão, ok? Em uma planilha do Microsoft Office Excel, um professor deseja classificar os alunos de uma turma de acordo com suas notas finais. Considere que a nota mínima para fazer a recuperação é 4. É 4. E 6 para que determinado estudante seja aprovado. Sabendo que as notas estão na coluna B, qual das seguintes fórmulas do Excel retorna corretamente a classificação de um aluno que está na coluna A2? Aliás, na célula A2, ok? A classificação de um aluno que está na célula A2. Gente, eu tenho, por exemplo, a coluna A com o nome do aluno, tá certo? Seria basicamente o nome do aluno. A coluna B, né? A coluna B seria justamente a nota do aluno. Tudo bem?
Então, imagina aqui, A1, nós teríamos aqui justamente o nome. Em B1, nós teríamos a nota. Então, na linha 2 aqui, o que acontece? Eu tenho o nome do aluno A e a nota dele, sei lá, 5. Tá bom? É a nota do aluno. Eu poderia colocar em qualquer lugar da minha planilha este cálculo que a gente quer descobrir. Tudo bem? Este cálculo que a gente quer descobrir. E iremos descobrir. Ó, para fazer esse teste, a gente vai usar o se, de certeza. Ó. Todas as opções apresentam isso, que é justamente um tipo de função, tá bom? Que vai realizar justamente um teste, né? Um teste lógico. É uma função lógica, tá? Do tipo lógica. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele apresenta um resultado. Se for falso, um segundo resultado. O ponto é, eu posso colocar dentro de um se outros inúmeros se's. Professor, como assim? Olha, eu vou ter que testar. Se a nota for maior ou igual a 6, o que é que vai acontecer? Eu digo que o aluno foi aprovado. Se não for maior ou igual a 6, eu vou verificar se a nota é pelo menos igual ou maior do que 4 para que ele consiga fazer a recuperação. Então, vou fazer dois testes. Se for igual ou maior do que 4, ele vai para a recuperação, já que foi menor do que 6. Se, de repente, este valor for menor do que 4, for diferente, né, do que a gente vem analisando, eu vou apresentar lá como reprovado, tá bom? Então, ó, se B2, já que foi na linha 2, né, o parâmetro, então eu vou analisar a nota está em B2, tá certo? Então, ó, se B2, e todas apresentam B2 ó, como opção. Se B2 for maior ou igual a 6, eu represento lá a resposta aprovado. Se for maior ou igual a 6, aprovado. Então, gente, eu já elimino a letra B, que só fala menor do que 6. E elimino também aqui a letrinha E, que fala aí maior ou igual a 6, aprovado também. Não vou eliminar, né? Então, vai ficar aqui também armado, tudo bem? Vou eliminar, na verdade, a letrinha C. B e C. Tudo bem. Tá, mas se não for maior ou igual a 6, eu vou fazer um outro teste, não é isso? Vou fazer um outro teste, um segundo teste. Então, eu lanço um se de novo, abro parêntese, tá? E fecho um segundo parêntese, porque são dois x, ó. Dois se's. Um aqui e uma outra função se aqui. Então, eu tenho que ter aí, né, os 4 parênteses. 2 de um lado, né, no início, e 2 no fim, para fechar. Ok. Então, eu fiz o teste. Não deu aprovado, porque não foi maior ou igual a 6. Vou fazer a segunda parte, que aqui também tem a segunda parte, só que ele não tem um segundo se, ó. Ele tem um novo teste, tá bom? Não tem o se, então elimina a letra D. Então, só nos resta aqui o quê? A letra E e a letra... Opa! Vamos lá, gente. Vamos lá. É isso mesmo, né? A letra... A letra A. A letra A. E a letra E, tá? Só temos os dois. Só que a letra E não pode ser aqui, ó. Não pode ser aqui o nosso... Não pode ser aqui o nosso gabarito. Por quê? Olha o que ele diz. Se B2 for igual a 4, é aprovado. Se for diferente de 4, é reprovado. Então, não pode ser o nosso gabarito, a letrinha E. Então, se eu elimino a letra E, só pode ser agora o quê? Letra A ou a letra D, tá certo? Aí vamos analisar. A letra A faz o teste assim, ó. Se B2 for menor do que 4, vai apresentar, se isso for verdade, aprovado. Se for falso, reprovado. Gente, é menor do que 4 o resultado aqui? Não, mas é só um resultado hipotético, tá? Porque ele sempre vai apresentar um resultado independente de qualquer nota que seja.
e eu tenho que apresentar essa fórmula, que é o que a questão quer. Se B for menor do que 4, ele diz que é aprovado? Claro que não. Então a gente elimina também a letra A. E só nos resta a letrinha D, ó. Por quê? Se não for maior ou igual a 6, né, que daria aprovado, ele vai fazer um outro teste para saber se a pessoa está em recuperação ou reprovado, que são as 3 possibilidades. Ou o aluno é aprovado, ou o aluno está em recuperação ou reprovado. Se B2 for maior ou igual a 4, ele vai estar em quê? Em recuperação. Se for maior ou igual a 4, recuperação. Gente, se for um valor diferente de maior ou igual a 6, se for um valor diferente de maior ou igual a 4 para entrar na recuperação, o aluno só pode ser o quê? Reprovado, porque o valor seria menor do que 4. Tá certo? Não teria como ser maior ou igual a 4, porque seria recuperação, né? Até 6, porque a partir de 6 ou maior do que 6 ele seria aprovado. Tudo bem? Professor, eu não entendi, eu não tinha estudado, né, este conteúdo, beleza? Eu preciso do seu suporte, preciso da sua ajuda. Entre em contato, né? Nós temos aqui, né, vários simulados, né, de outras bancas, claro. Temos gente da nossa própria plataforma do Estou Preparado. Temos também aqui, ó, e como é a nossa última questão, né, temos aqui também, né, o nosso Instagram, tá bom? Caso você queira entrar em contato. Ou ainda você pode me procurar no Informática Sem Neura, que é onde eu divulgo o meu trabalho, né? Aqui no Estou Preparado, e também alguns trabalhos individuais, né? De divulgação, de dicas gratuitas aí para vocês, beleza? Então, ó, meu muito obrigado, tá? Vocês sabem que aqui, né, no Estou Preparado, a gente sempre tenta trazer realmente bastante conteúdo para vocês e com o máximo de qualidade. Eu espero que vocês tenham se sentido desafiados, tá? Diante deste simulado, tudo bem? Eu só não concordo com determinado gabarito. Faça o seu recurso, beleza? Entre em contato conosco. Fique à vontade. Estarei aí à disposição para tentar ajudá-los no que estiver ao meu alcance, ok? Então, força, né? Foco, dedicação, tá? E como nosso querido Isaqueu Silva sempre diz, né? Que o concurseiro que não desiste, que é disciplinado, ele com certeza será aprovado, beleza? Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Nós com certeza nos veremos por aí.